Olá, buscadores do conhecimento místico, filosófico. Saudações. Sempre lembrando que não somos um canal de estudos acadêmicos, mas um grupo de pessoas em busca de respostas para um viver em paz, com fraternidade, com amor, com felicidade e procurando participar de um futuro melhor, mais promissor para toda a humanidade. Se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal, dê o seu like, faça comentários, perguntas, acréscimos, a sua informação, serão muito bem-vindos. Muito obrigado. Hoje nós abordaremos uma obra intitulada Zanoni, Romance Ocultista, que os que estão mais habituados ao tema do ocultismo conhecem. É muito antigo. A obra que eu tenho, a edição que eu tenho é muito antiga também. Acho que foi a primeira edição. Então, será de muito proveito para todos nós. Bom, vamos então ver na primeira dobra da capa e na segunda da contracapa a apresentação do autor e da obra em si, que é muito interessante. Diz o seguinte: Zanoni de Sir Bauer Lytton. Quando, em 1861, há 163 anos, né? Eliphas Levi, que todos nós conhecemos na área da magia, ele teve muitas obras nessa área da alta magia, é muito conhecido, com outros autores também, né? Quando em 1861 Eliphas Levi visitou Londres pela segunda vez, teve oportunidade de, em companhia do conde Brannick, visitar a Sir Bauer Lytton, então residindo nos arredores da grande metrópole inglesa. O autor de Zanoni, obra publicada anteriormente sob o título de Zicci, Z-I-C-C-I, dedicava-se desde 1832, há 200 anos, né, ao estudo do ocultismo. Os resultados desses estudos surgiram em diversos livros de sua autoria, como Godolphin, ou O Juramento, O Mago, Os Últimos Dias de Pompeia e outros. O encontro entre os dois expoentes da literatura ocultista foi, como era natural, dos mais amistosos. Eliphas Levi ofereceu a Lytton vários exemplares de suas obras
com amistosas dedicatórias. Consta que, posteriormente a esse encontro, os dois ilustres ocultistas realizaram algumas evocações no Panteão de Londres. Apenas lembrando que invocação é pedir a presença e evocação é pedir que se manifeste. As quais, no Panteão de Londres, as quais serviram de tema para um novo livro de Lighton, ou seja, uma história estranha. Em Zanoni encontra-se a mais pura essência dos ensinos Rosacruzes, nessa obra que nós vamos ver. Embora velada pelo simbolismo de suas personalidades. Como não poderia deixar de ser para a obra que foi a época, 1861, a influência muito grande da Igreja Católica, do cristianismo e tal, e que tudo era reservado. As sociedades iniciáticas já existentes há muitos anos. Então, os estudos Rosacruzes eram também velados de sociedades iniciáticas. Mas a importância do que se oculta nas entrelinhas deste romance que nós vamos ver reside na circunstância de ter sido ele escrito por quem realmente conheceu de perto os mistérios da iniciação, tão ansiosamente guardados pela Fraternidade Rosacruz. Como eu falei, ele conheceu, foi iniciado então. Se ele conheceu os mistérios da iniciação, ele foi iniciado. Graças a seus profundos conhecimentos do assunto, sua vasta cultura e notáveis poderes ocultos que havia desenvolvido. Bauer-Lighton foi, em 1861, elevado ao cargo de patrono da Sociedade Rosacruz da Inglaterra. Este é o autor do livro que nós vamos, através de 450 páginas e 82 capítulos, nos deliciar com o ocultismo, misticismo e etc. Tudo, como diz, nas entrelinhas. E nós vamos até fazer comentários para ir tendo um entendimento. Fique conosco. Vamos começar pela introdução. Só queria lembrar que nós estamos num bate-papo informal. Não estamos com abordagem acadêmica, nada disso. História, nada disso. Então, como eu falei, deixe os seus comentários, faça perguntas lá nos comentários, né? Então vamos à introdução. É possível
que entre os meus leitores, isso o autor falando, né, haja alguns poucos que ainda se recordem de uma antiga livraria que, extinta há uns anos, nas imediações de Covent Garden. Covent Garden tem uma nota do tradutor que diz o seguinte: assim se denomina um ponto em Londres, ocupado antigamente pelo jardim de um convento, e onde atualmente estão situados um teatro e um mercado. Bom, então ele diz que há uns anos, nas imediações de Covent Garden, digo poucos, ele está se referindo aos leitores dele na época, né? Digo poucos porque certamente, para a grande maioria da gente, muito escasso atrativo possuíam aqueles preciosos volumes que toda uma vida de contínuo labor havia acumulado nas epoadas estantes do meu velho amigo D. Aqui ele não menciona o nome da pessoa, ele apenas diz meu velho amigo D. Ali não se encontraram tratados populares na livraria do D, nem romances interessantes, nem histórias, nem descrições de viagens, nem biblioteca para o povo, nem leitura recreativa para todos. O curioso, porém, podia descobrir ali uma rica coleção de obras de alquimia, cabala, ou cabalá, e astrologia. Veja que nós não estamos falando de astronomia, nós estamos falando de astrologia. Que um entusiasta, que é o dono da livraria, conseguiu reunir e que, em toda a Europa, talvez era a mais notável em seu gênero. Ele já está aqui fazendo uma sugestão. Em toda a Europa não tinha uma livraria do gênero específica, em 1861, específica de obras ocultistas, místicas, iniciáticas. Bom, o seu proprietário, o dono da livraria, tinha gasto uma verdadeira fortuna na aquisição de tesouros que não deviam ter saída. Ele está dizendo que o dono da livraria gastou uma fortuna em livros que não tinham saída. Vamos ver por quê. Que interessante. Que não tinham saída. Mas o velho D, que era o dono, não desejava, na realidade, vendê-los. Ele tinha uma livraria específica de obras ocultistas, místicas, iniciáticas, mas que, pelo que ele está dizendo, era para atrair pessoas para lerem a obra, pessoas específicas. Ele não tinha intenção de vendê-las. O seu coração, do dono, do D,
não se sentia bem, não se sentia bem quando um freguês entrava em sua livraria. Ele espiava os movimentos do intruso. Quer dizer, se fosse uma pessoa qualquer, um freguês qualquer, ele considerava como um intruso naquele ambiente que ele considerava seu, específico, com muito carinho para pessoas selecionadas, para pessoas interessadas em ocultismo, etc. Então, ele percebia, espiava os movimentos do intruso, lançando-lhe, os intrusos, né, olhares vingativos. Aqui o vingativos não é no sentido de vingança maléfica, são licenças do autor, né? Licenças que eu digo literárias, né? Ele diz vingativos, como se alguém olhasse e dissesse, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora que não tem nada para você aqui não. Mais ou menos isso. Andava ao redor dele, quer dizer, o dono andava ao redor do freguês, vigiando-o atentamente. Fazia carrancas e dava suspiros. Quando mãos profanas, veja bem, mãos profanas. Ele considerava aquela livraria, as obras todas, os autores, como coisas sagradas. Então, quando mãos profanas tiravam de seus nichos alguns dos seus ídolos. Ou seja, uma pessoa comum foi lá na estante e tirou lá uma determinada obra para ver o seu conteúdo, como nós fazemos, né? Para folhear e tal, e ele ficava danado a vida. Se por um acaso alguém atraía uma das sultanas favoritas do seu encantador harém, eu achei linda esse posicionamento dele. Sultana, com relação às obras, né? Sultanas favoritas do seu encantador harém. E o preço dado não lhe parecia ser demasiado exorbitante, muitas vezes era duplicado esse preço, quer dizer, para a pessoa não levar. Então, um preço X, quando ele olhava assim que a pessoa estava interessada, ele duplicava o preço. Se vacilava um pouco, o proprietário, com vivo prazer, quer dizer, o D, né, proprietário da livraria, lhe arrebatava das mãos a venerável obra. Olha que colocação linda do autor. A venerável obra que o encantava. Deixa eu fazer aqui abrir um parênteses, que na verdade eu acho que isso acontece com todo mundo, e até as pessoas que estão nos assistindo, isso ocorre realmente. Quando nós estamos assim, encantados com alguma obra, de qualquer gênero, nós sentimos assim, uma coisa interior, aquilo sendo nosso, né? Tratamos com carinho aquela obra, manuseamos com carinho. Enfim, quando nós nos deleitamos com determinada obra, como é o caso que nós estamos fazendo, nós mergulhamos no universo do autor e no conteúdo da obra. E vocês vão se encantar, eu tenho certeza, com toda essa obra de 450, quase 500 páginas. Né? Bom,
aceitava suas condições, quer dizer, dobrar o preço, o desespero se pintava no rosto do vendedor, no rosto do D. Ele ficava desesperado, ele dobrou o preço e a pessoa não queria comprar assim mesmo. Não eram raros os casos que no meio... É lindo isso aqui. Não eram raros os casos que no meio do silêncio da noite, vinha bater a porta da moradia do freguês. Ele vendia pelo dobro do preço. Mas a paixão era tanta que ele ia lá no meio da noite, bater na porta da pessoa que tinha comprado, pedindo-lhe que lhe vendesse nas condições que desejasse. Ah, eu te vendi pelo dobro, agora eu quero 4 vezes mais, 5, 6, 10 vezes mais. E certamente que ele pagaria o livro que havia comprado, pagando-lhe tão esplendidamente o preço estipulado. Um crente admirador do seu Averroes e do seu Paracelso. Averroes foi um filósofo islâmico em torno aí de 1126. E o Paracelso, o Jorge da Cruz conhecem bem, né? Que foi um alquimista renascentista, né? Bom, é muito interessante. Ele sentia a mesma repugnância, como os filósofos que havia estudado em comunicar aos profanos o saber que tinha adquirido. Quer dizer, ele achava tão profundo, tão, como eu diria, de uma elite tão grande, que ele considerava os outros profanos e sentia uma certa repugnância em que esse conhecimento fosse profanado. Sucedeu, pois, que nos anos juvenis de minha existência e de minha vida literária, senti um vivo desejo de conhecer a verdadeira origem e as doutrinas da estranha seita a que se dá o nome de Rosacrucianos. Aqui também tem que se fazer um outro parêntese, que hoje em dia, quando nós nos referimos a essa palavra seita, nós nos reportamos imediatamente a pessoas que seguem uma outra pessoa, que vem com uma proposta louca. Tivemos aí na história, né, nos Estados Unidos, pessoas se suicidando, grupos inteiros, porque iam para um lugar melhor. Então, essas pessoas com ideias mirabolantes e tal, e quando tem seguidores, são chamados de seitas hoje em dia, né? Mas nessa época, as seitas eram denominadas os grupos de pessoas específicos que se reuniam para trocar conhecimentos e tal, fora do status quo, ou seja, da orientação religiosa católica, etc. Então era chamada de seita, esse grupo exterior, né, ao status quo.
Bom, então ele fala, vou até repetir, porque isso é importante, na obra que nós estamos lendo. Sucedeu, pois, que nos anos juvenis da minha existência e de minha vida literária, senti um vivo desejo de conhecer a verdadeira origem e as doutrinas da estranha seita a que se dá o nome de Rosacrucianos. Hoje chamamos de Rosacruzes, né? Não satisfeito com as escassas e superficiais informações que, acerca deste assunto, se pode achar nas obras comuns, opinei que talvez na coleção, na livraria, do senhor D, que era rica, não só em livros impressos, como também, agora eu vou até frisar, não só em livros impressos, como também em manuscritos. As sociedades hoje, iniciáticas, quando se reportam as suas origens, têm guardadas manuscritos importantíssimos, manuscritos de Nodin, Forma Fraternitatis, outras coisas mais, que na época foram assim guardados, né, a 7 chaves. Não foi uma fraternidade, não, foi divulgação mesmo da Fraternidade Rosa Cruz. Então, esses manuscritos eram guardados a 7 chaves que continham conhecimentos importantes, né, não só das suas escolas, como da humanidade em si. Bem, então diz, como também em manuscritos, encontrasse dados, quer dizer, ele estava procurando, né? Dados mais precisos e autênticos sobre aquela famosa fraternidade, escritos, quiçá, talvez, por algum dos membros da ordem daquela escola, e que confirmassem com o valor de sua autoridade, quer dizer, por serem originais, né? E com certas particularidades, né? As iniciações, manuseio, etc. As pretensões, a sabedoria e a virtude que Bringaré atribuía aos sucessores dos caldeus e dos ginosofistas. Aqui, quando ele fala em sabedoria e virtude, né, os filósofos, principalmente os estoicos, né, eram muito focados nas virtudes. Vamos encontrar isso muito em filosofia. Eu não sou filósofo, tá? Eu não sou filósofo, não sou formado em filosofia, nada, gosto de filosofia há muitos anos. Então, quando se fala em virtudes, nós vamos encontrar isso muito, principalmente no estoicismo, que nós abordamos muito aqui, né? Bom, de acordo com estas suposições dele, do autor, encaminhei os meus passos ao dito sítio. Ao dito sítio que ele diz é a livraria do D.
o senhor D, o qual era, indubitavelmente, embora eu tenha que envergonhar-me disso, ele está falando, um dos meus passeios prediletos. Quer dizer, ele sente até vergonha. Na época, seu passeio predileto seria a livraria. Que vemos hoje também com algumas pessoas, né? Muito raro, hoje em dia, mas temos. Bom, porém, não existem acaso nas crônicas dos nossos próprios dias, em 1861, erros e enganos tão obscuros como os dos alquimistas dos tempos antigos? A alquimia todos nós conhecemos quando começou, né? Transformar metade em ouro, né? Mas chegou a essa conclusão que não valia a pena. Hoje, com os nossos recursos, nós sabemos. Para se fazer uma grama de ouro, gasta-se muito mais dinheiro do que se comprar uma grama de ouro. Então, não vale a pena. Mas a alquimia passou a ser, né, um jargão, um tema, ou uma forma de denominar a alquimia interior, a transformação interior. Engraçado, tem uma música até que nós brasileiros conhecemos muito, né? Do Jorge Benjor. Os alquimistas estão chegando os alquimistas. Quem não conhece a música é até interessante ouvir. Ele fala exatamente disso. Não sei, dizem que ele foi Rosa Cruz, eu não sei, não posso confirmar isso. O Jorge Benjor. Né? Bom, então ele diz, é possível que até os nossos periódicos da época vão parecer à nossa posteridade, nós, tão cheios de ilusões como aos nossos olhos parecem os livros dos alquimistas. Ele está se referindo a nós. Todo mundo que estuda ocultismo, alta magia, né, é olhado assim meio de lado, é meio aí fantasioso. Isso é, até o termo entra na conotação pejorativa, né? Isso é misticismo. Será? Como os nossos olhos parecem os livros dos alquimistas. E talvez achem até estranho que a imprensa é o ar que respiramos quando este ar é tão nebuloso. Colocação linda que ele faz também, né? Eu estou refletindo aqui, acompanhando a luz do autor, né? Uma coisa até poética, a forma dele escrever, né? Ele está dizendo que até a luz da imprensa, né, o ar é tão nebuloso. E é assim mesmo que é visto, né? Bom, nós estamos aqui com 34 minutos. Como eu falei, eu não tenho a previsão. Eu estou achando que essa introdução aqui com os comentários vai levar uns 3 vídeos, para não ficar uma coisa muito cansativa, e já que nós temos todo o tempo do mundo, né? Não temos tempo, pretensão de acabar isso rápido, não. Isso vai levar uns
Já estou vendo aqui, só pela introdução, os comentários estão levando bastante tempo. Mais de 3 meses, uns 4 meses aí. Se fizermos postagens constantes. Ok? Então nós vamos ficar por aqui. Nós vimos que o autor está se referindo na introdução que ele foi em busca, né, dos conhecimentos Rosacruzes. Tem uma informação para vocês, porque eu sou Rosa Cruz da Amorque, né, já desde 74, 50 anos, né, e no mesmo ano eu fui iniciado também na maçonaria. E a maçonaria, na sua história, ela veio, em um primeiro momento, de pedreiros, né, franc-maçons, pedreiros livres, que se reuniam nas construções para trocar conhecimentos da profissão, etc. E eles não eram ligados aos sindicatos. E aí, um segundo momento eles atendiam aos pedidos da igreja, né, construção de templos, etc. Templos majestosos, etc., na Europa. Em determinado momento, a igreja parou de fazer esses pedidos, e essa ordem, né, que eram os franc-maçons, que tinham já iniciações, uma coisa organizada, se viu na iminência de desaparecer. E lá, podemos imaginar, em reuniões e tal, chegaram à conclusão de que deveriam abrir para outras profissões ou outras pessoas a sua escola iniciática. E foi então que vieram os Rosa Cruzes, os alquimistas e outros mais pensadores, filósofos, etc., para o seio da maçonaria. E a maçonaria passou a ser o que antes era de pedreiro livre, chamava-se maçonaria operativa, passou a se chamar maçonaria especulativa. E aí veio todo um conhecimento místico, filosófico, etc., iniciático, etc., etc. É o que temos até hoje, a maçonaria especulativa. Né? Então foi na Idade Média, lá na Europa, que houve essa aceitação dos maçons, né? Por isso que diz, rito escocês antigo e aceito. Antigo e aceito. Bom, então ficamos por aqui, já vamos aí para 40 minutos, eu acho que está de bom tamanho nessa primeira apresentação. Gostou? Tem tempo ainda. Indica o canal para outras pessoas que vão gostar desse estudo. Divulgue. Muitas pessoas devem estar procurando uma abordagem mais séria, né? Ok? Então ficamos por aqui. Muito obrigado. Um grande e fraternal abraço estoico a todos. E vamos para a segunda parte da introdução do livro Zanoni, Romance Ocultista. Ok? Muito obrigado. Um grande e fraternal abraço. Tchau.